não precisar de nada e atrair tudo. Será que é bem assim? Porque comigo já aconteceu o contrário. Eu deixei pra lá, eu esqueci, eu fiz que não precisava e aí as coisas pararam mesmo. Nada fluiu, nada foi pra frente, às vezes as coisas até pioraram. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque tem situações que a gente vive e como entender. Ok, não precisar, mas atrair tudo. Como que funciona mesmo isso? Tem algumas coisas que eu descobri na prática, em situações reais do meu dia a dia, que eu quero compartilhar com vocês, que na verdade, assim, existe um processo entre você não precisar e você atrair tudo de verdade. Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu precisava receber o reembolso do plano de saúde. E aí eu liguei para lá para saber, quando que vocês vão depositar? E me disseram, olha, a gente já tentou 2 vezes e deu conta inválida. Falei, conta inválida? Eu conferi os dados com a atendente. Eu falei, não, tá tudo certo, a conta é essa mesma. Não, mas está dando conta inválida. Se você quiser, então, entra no site e aí você digita você mesma os números da sua conta para, de repente, se certificar de que aquilo ali está correto, né? Porque podia estar havendo algum ruído entre o número que eu falava, o número que era digitado no sistema, enfim. Ok, entrei no site e adivinha, simplesmente estava fora do ar, ou seja, não tinha como eu colocar os meus dados ali. E aí eu falei, bom, o que eu faço agora, né? Fiquei pensando e aí nesse ponto é que eu quero trazer para vocês que a nossa mente ela pode sabotar todo um processo que poderia ser mais simples e que realmente a gente poderia atrair o que a gente quer com mais facilidade. Que assim, a minha mente entrou naquele looping negativo de ficar falando, de ficar repetindo, tá vendo? O problema foi criado por eles, porque eles que te cobraram uma taxa a mais, por isso você precisa do reembolso e agora, na hora de depositar, eles estão causando uma trava aí, além de dizerem que a conta está inválida, mas a conta está certa, eles não têm no site o formulário adequado, está fora do ar para você enviar os dados, está vendo como é ruim, papapá, papapá. E a minha mente começou a entrar nesse lugar de reclamação, de dificuldade, pensamentos negativos, repassando tudo que eu tinha vivido em relação àquela situação ali que tinha dado errado. É nesse ponto que você precisa parar, né? Então eu parei, eu falei, respira, calma, não é por aí, vamos educar essa mente para que ela vá para o lugar que a gente realmente quer, que a gente gostaria. Falei, não vou ficar nisso. Eu vou simplesmente soltar. Quer saber? Eu vou fazer outra coisa. Eu vou deixar isso rolar e aí vamos ver como é que vai funcionar, como as coisas vão se realinhar. E foi o que eu fiz. Eu parti para outro assunto, eu fui resolver outra coisa, coloquei minha atenção numa outra questão e deixei ali. E adivinha qual foi o desfecho dessa história? Já vou te contar, mas eu queria deixar essa pergunta aqui para você, esse questionamento. Se quando as coisas começam a travar, se você fica nessa ruminação, nesses pensamentos repetitivos, se você se pega repassando as situações que não foram legais, os defeitos, as dificuldades daquilo dali, ou por que fulano fez assado, que eu não sei quem prejudicou e papapá. Porque se você se pega nisso, aí é que está a questão. Você começa a jogar uma energia de travamento, de aumentar a dificuldade. Isso vale tanto para pequenas questões do dia a dia quanto para coisas maiores. E aí, no meu caso, o que aconteceu? Quando eu relaxei e fui colocar o meu foco em outra coisa, no dia seguinte, simplesmente eu recebo uma notificação do banco dizendo que o depósito tinha sido feito. Ou seja, a conta estava certa. Eu me certifiquei que estava tudo ok. Então não tinha por que eu ficar pegada naquilo, me preocupando. Simplesmente as coisas se resolveram. Mas percebe que existiu um processo para que isso funcionasse de fato, para que essa
mentalidade, né, para que essa verdade que é não precisar de nada e atrair tudo realmente se efetivasse, eu vou te contar aqui duas coisas que tem entre você soltar, você desapegar, até as coisas realmente fluírem, né? Dois fatores que interferem aí nesse meio do caminho. E porque muitas vezes você deixa para lá e não funciona, e o que faz funcionar e atrair tudo de verdade? Então vamos lá, duas coisas. A primeira é assim, você saber de verdade o que você quer. Vou até tomar aqui um gole. Porque assim, muitas vezes as pessoas querem coisas que elas de fato não sabem o que são. Ou de fato não é um querer, é um desejo genuíno, de dentro para fora. Então, quantas vezes você já se pegou aí olhando para situações que talvez você pense, ai, como era bom ter isso, como seria bom ter aquilo outro, porque te ofereceram, porque você viu alguém usufruindo de uma determinada coisa, mas que na verdade, quando você vai investigar lá no seu interior, aquilo não tem a ver com você. Por isso que eu digo, a primeira coisa é saber de verdade o que você quer. Ser o mais sincero possível consigo mesmo, para que as coisas funcionem e sejam atraídas para a sua vida com naturalidade. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais simples. Digamos que você quer um relacionamento amoroso. Porque você viu alguém com um namorado, você viu que seus amigos estão casados ou algo do tipo. Ou você colocou na sua cabeça, eu quero um relacionamento amoroso, mas você não, de fato, entendeu o que é isso. Você não, isso aí não está conectado com a tua essência. Então, se você parar para verificar esse querer um relacionamento amoroso, ele pode ser fruto de uma carência, ou quando você vai pensar realmente no que é aquilo dali no dia a dia, você vê que você vai precisar compartilhar as suas ideias, os seus sentimentos com a pessoa, com o seu parceiro, com a sua parceira, ou vai precisar negociar as suas decisões. E aí, quando você olha para isso, você já pensa assim, será que eu quero isso mesmo? Vai dar um trabalho, eu não gosto de ficar o tempo todo negociando, eu sou uma pessoa tão independente, isso para mim é tão confortável. Então, de repente, você vê que, de fato, isso não é um desejo genuíno seu, tá? Ou não, de repente você identifica que sim, ok, eu iria gostar de negociar com o meu parceiro, com minha parceira, eu iria gostar de conviver ali na prática, no dia a dia, isso me faria bem, né? Ou estou disposta a sair desse lugar de independência total para sim compartilhar mais com outra pessoa, porque eu estou entendendo que eu realmente quero isso, para mim vai valer a pena, não vai ser um trabalho, um peso, vai ser algo prazeroso para mim. Entende? É essa análise, essa verificação que você precisa fazer para os seus desejos, para você discernir o que você realmente quer, o que tem de verdade a ver com você. Porque senão a coisa fica incongruente, né? Ela não encaixa e aí não flui, tá? Bom, o segundo ponto que eu quero passar aqui para você, nessa ideia de não precisar de nada e atrair tudo, e que eu vejo que é o maior erro que eu cometia muito e que eu vejo as pessoas cometendo, é que as pessoas confundem não precisar com ser indiferente ou desprezar ou simplesmente deixar para lá, largar de mão aquele assunto, não tocar mais naquele assunto. E não é por aí, não é bem por aí, né? Existe uma diferença entre você jogar de lado totalmente e você soltar, você deixar fluir, você não precisar. É totalmente diferente a energia. A energia de não precisar é porque você está bem. Então, digamos que nesse exemplo do relacionamento amoroso, você está bem consigo, você está cuidando de si, da sua vida, você está procurando ser uma pessoa melhor, você está ali se trabalhando nas suas questões, mas você está bem, você está se sentindo bem, você está satisfeita, né? E aí você naturalmente pode atrair, tende a atrair com mais facilidade uma pessoa que tenha a ver com você, que combine contigo, tá? Ou seja, você não está com um foco
demasiado naquilo, exagerado, exacerbado, você não coloca uma força exagerada, um peso. Ou seja, você não precisa, mas se acontecer, maravilha, aconteceu e fluiu. Vê como é muito diferente de você, tanto de você colocar um peso exagerado, quanto de você não colocar energia nenhuma, de você, eu tô cuidando da minha vida, eu não preciso de relacionamento, eu tô super bem, mas é aquela energia que você repele, que você vai contra um relacionamento. Então, realmente aí não vai rolar mesmo, tá? E eu tô dando um exemplo do relacionamento, mas pode servir aí para qualquer outra coisa, qualquer outra área aí na sua vida, né? Então, a segunda coisa é isso, é você estar numa energia que vai, de fato, fazer as coisas fluírem, né? E como que é estar nessa energia? Parece tão abstrato, parece uma coisa tão mística, né? Metafísica demais, assim, na prática, como é que é? O que eu percebo, gente, é que assim, para você estar nessa energia de não precisar mais atrair, né? Passando um pouquinho de hidratante aqui labial, é você fazer o que você precisa fazer o que pode ser feito no momento atual, no momento presente. Então, nesse exemplo do plano de saúde, eu não larguei para lá e simplesmente deixei de lado totalmente. Eu procurei saber. Ou seja, eu sabia que eu tinha que receber aquele reembolso. Eu fiz uma ação, eu tomei uma ação, eu liguei para lá para saber. Eu conferi os dados. Eu procurei entender o que estava acontecendo. Ou seja, eu coloquei uma energia ali. Eu fiz um movimento. Eu tomei uma atitude. Quando eu vi que a coisa estava travando, estava complicando, que não estava rolando, aí sim eu soltei, mas eu não soltei num desprezo, eu não soltei com raiva de que não havia sido pago ainda para mim, o depósito não tinha chegado. Eu não soltei de uma maneira que, eu não preciso disso, eu não tô nem aí. E não foi numa energia ruim. Eu falei, ok, tudo bem, não vai ser agora, quando tiver que ser, vai ser, porque eu fiz o que precisava ser feito, ou seja, a minha parte eu já fiz nessa situação. Entende que é diferente de você cruzar os braços e esperar cair do céu, né? Vou cruzar os braços e vou então, eu não preciso, eu não vou fazer nada, eu não vou tomar nenhuma ação, ou eu vou fingir indiferença. Totalmente diferente, né, gente? Totalmente, são energias completamente diferentes. Então, esse recado que eu quero trazer aqui nesse vídeo, para você verificar como você tem lidado nas situações do seu dia a dia aí. E o que funcionou para mim, o que tem funcionado, trazido mais fluidez, atraído mais o que eu quero, é justamente isso, né? É ter essa consciência de que, primeiro, eu sei o que eu quero, então é um desejo genuíno, não é algo implantado de fora, não é uma ideia de outro que eu comprei ou porque eu vi que fulano está fazendo. Não, eu verifico se tem a ver comigo de verdade, se eu quero aquilo mesmo, e depois eu faço o que eu preciso fazer. E aí então eu solto, aí então eu deixo as coisas se desdobrarem, eu dou esse espaço para que as energias fluam. Isso demanda autoconhecimento, acima de tudo, e demanda também a observação do que você está vivendo no dia a dia. Por isso é tão importante você estar no momento presente, colocar sua energia no momento presente. Cada situação que acontece na sua vida diz muito sobre você, diz muito sobre o seu estado de consciência. E quanto mais você consegue trazer clareza sobre as coisas que te acontecem, mais aquilo dali vai se tornando algo que você consegue extrair um aprendizado e que você consegue melhorar, que você consegue sair do estágio em que você estava, né, do patamar em que você estava e aumentar, elevar a tua consciência e ter resultados melhores, tá? Então, gente, é isso que eu quero trazer. Quero dizer também que eu tô com uma lista agora de e-mails. Para quem quiser se cadastrar, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para receber novidades, para receber mais temas como esse, para deixar a sua vida mais leve, né? Então, tudo que possa facilitar
para a gente ter uma vida melhor, mais leve, com mais satisfação, mas sim fazendo o que precisa ser feito, né? Então essa questão de não precisar de nada e atrair tudo, para mim, na minha vida, tem funcionado dessa maneira. Como é que é aí para você? Me deixa aqui nos comentários a sua experiência também, que eu quero saber, para a gente poder conversar e aprofundar sobre esse tema que é tão interessante, não é mesmo? Porque no fim das contas a gente quer o quê? Uma vida mais leve, principalmente depois dos 40. Até o próximo vídeo.